Aqui essa noite, nosso amado pastor foi convidado hoje para estar na primeira igreja batista de Senador La Roque, anunciando as boas novas do Senhor lá. Nós glorificamos a Deus por isso. Certamente Ele está muito feliz, nós também, porque o Senhor tem usado o nosso pastor para não só para nos abençoar, mas também abençoar outras pessoas. Amém? Vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 24. O pastor iniciou na semana passada uma série, Encontros com Jesus. Mas hoje eu vou pedir licença para a gente dar um pause nessa série. Nós vamos falar um pouco um tema diferente. Não vai ser um encontro com Jesus, mas é de um rapazinho que teve um encontro com Jesus também e teve a vida totalmente transformada, Nós conhecemos o apóstolo Paulo. E enquanto vocês abrem aí em Atos capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 22. E para contextualizar um pouco o que está acontecendo aqui, Paulo aqui já está no final da sua carreira, Já estamos também aqui quase no final do livro de Atos dos Apóstolos, e ele já tinha anunciado as boas novas do Evangelho em várias cidades, na Galácia, que a gente vê as cartas de Éfeso, Tessalônica, todos esses lugares ele já havia passado, E ali, quando ele estava na cidade de Éfeso, ele foi impelido pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo para retornar a Jerusalém. E ali o Espírito Santo, quando falou com ele, já disse: lá irá te esperar muitas provações, muitos sofrimentos, mas você tem que voltar para Jerusalém. Então ele, impelido pelo Espírito Santo, retorna a Jerusalém, E como o Paulo foi o pregador dos gentios, daqueles que não eram os judeus, então os judeus criaram uma certa resistência a Paulo, ficaram zangados com Paulo, porque eles não acreditam, no Messias, no Jesus. Então eles, por um momento ali, eles quiseram matar Paulo, E esse é o sofrimento a qual o Espírito Santo revelou a ele. E aí chegou um momento que os judeus espancaram ele, quando ele voltou a Jerusalém, porque ele estava pregando aos gentios. E aí, eles estavam a ponto de matá-lo. Aí os romanos, que eram, a autoridade lá da época, tiveram que intervir e tirar Paulo das mãos dos judeus. E aí, ficou sob o domínio dos romanos. E aí, alguns judeus prometeram que só iam comer depois que matasse Paulo. E aí o sobrinho dele ouviu isso, Foi contar para ele pediu para falar com o comandante, e aí ele foi enviado para o governador Félix, Que é aqui onde que a gente vai ler agora. Isso daqui foi só uma introdução para contextualizar. Então, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Atos capítulo 24, verso 22, Paulo aqui, só para finalizar aqui, os judeus foram até Cesareia aqui, aqui era em Cesareia, e aí eles estavam os judeus, e Paulo, eles estavam acusando Paulo, e Paulo estava se defendendo, e Félix, que era o governador, estava ouvindo, Então, a partir do verso 22 vai dizer o seguinte: então Félix, que tinha um bom conhecimento do caminho, aqui caminho também está com C maiúsculo, provavelmente na sua Bíblia também está, porque para quem não
do domínio próprio e do juízo vindouro. Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pôncio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, eu te agradeço pelo privilégio, Pai, de poder compartilhar as boas novas com os meus irmãos. Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa noite. O próprio Jesus declarou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Nós conhecemos bem o caminho. Nós até gostamos de ouvir. Nós somos as igrejas, né? Aos domingos, às quartas, né? Os jovens ao sábado, nos reunimos nos pequenos grupos, né? Como ele diz ali no verso 24, que ele mandou chamar Paulo, né, para ouvir falar sobre a fé em Cristo Jesus, porque ele gostava de ouvir sobre o caminho, né? Mas, ali no verso 25, ele só gostava de ouvir sobre o caminho, sobre Jesus Cristo, só até o ponto que lhe era conveniente, né? Quando o sapato apertava, ele falava basta. Aí, mandava Paulo sair, né? Quando for conveniente, eu chamo você de novo, para ouvir sobre o caminho, né? E por que muitos de nós estamos indo à igreja, né, ouvindo sobre o caminho, mas só até esse ponto que nos é conveniente, né? Ali no verso 26, desse texto que nós lemos, o texto diz que Félix mandava buscar Paulo porque esperava que ele lhe desse dinheiro, né, para ver se ele liberava. Quando a gente lê esse versículo, eu não sei vocês, mas a primeira palavra que me vem à cabeça é corrupção, né? Então, por que a gente gosta de ouvir sobre o caminho? Nós conhecemos, mas só até esse ponto que é conveniente. Provavelmente porque estamos corrompidos, né? Corrompidos pelo mundo. E no finalzinho do texto que nós lemos, no verso 27, nós vimos que ele deixou Paulo preso, né, para agradar os judeus. Então, o provável motivo que está nos levando a ficar até esse ponto de conveniência, somente até esse ponto que nos é conveniente, né, porque nós estamos tentando agradar mais as pessoas do que a Deus, né? Lá em Gálatas, no capítulo 1, verso 10, Paulo vai falar que: acaso estou procurando agradar pessoas ou a Deus? Se estou buscando agradar pessoas, já não sou servo de Cristo. Então, se estamos buscando agradar as pessoas, nós não somos servos de Cristo, nós somos servos do mundo, né? Nós estamos nos dedicando às pessoas e não a Deus. E aí eu pergunto para você essa noite: o que é conveniente para você?
né? Talvez para você seja conveniente vir ao culto dia de domingo, rever os irmãos, mas, de certa forma, você vem porque lhe é conveniente e a semana toda vive de forma contrária que aquilo que Deus espera de você, daquilo que Deus espera de você, né? Você vive de uma forma que não agrada a Deus, uma forma desobediente, né? Ou às vezes você acha que conveniente para você é ir aos cultos de quarta, né? Também de domingo. Indo nesses cultos para mim está conveniente, irmão. Eu vou quarta e domingo, a semana já, digamos, estou livre para fazer o que eu quiser. Ou até mesmo nos cultos e também no PG, né? Como eu falei agora há pouco, para mim é conveniente apenas ir nesses, digamos, 3 encontros, né? Ali da igreja, e para mim está de boa. Eu posso fazer o resto da semana o que eu quiser. Não busca Deus, não se relaciona com Deus, né? E eu pergunto, mas qual é a vantagem de ir ao culto, de ir aos PGs, se a gente só está indo até o ponto que nos é conveniente? Será se isso para Deus é conveniente? Né? E aí, no texto que nós lemos, que há 3 assuntos que a gente leu e repetiu, que deixaram Félix com medo. E muitas vezes, e deixam também vários de nós com medo, né? Que é sobre a justiça divina, que vai dizer em algumas versões, sobre o domínio próprio e sobre o juízo vindouro. Então, o que não é conveniente para vocês? Também são essas coisas, a justiça divina, né? O domínio próprio, ou o juízo vindouro. Coloca para nós, por favor, Monalisa, Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu faz junto. Mas agora, aqui é a justiça divina, a justiça de Deus. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Um pequeno parênteses na palavra redenção, ela vem do grego apolutroses, que significa libertação por meio de pagamento. Ou seja, nós somos libertos da escravidão do pecado por um pagamento. Eu acredito que todos aqui saibam qual foi esse pagamento. Foi a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou a vida dele para que fôssemos libertos do pecado. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Verso 28, coloca o verso 28 para nós, por favor. Aí mesmo, isso na continuação. Aqui no verso 28 ele diz que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. E muita gente interpreta esse texto, esse versículo errado, porque acha que pelo fato de ter fé, né, na verdade acha que tem fé, né, pelo fato de acreditar que Jesus existe, mas nós sabemos que até os demônios sabem e acreditam e temem a Jesus. Então, muitas pessoas acham que tem fé, né? E aí diz, não, eu tenho fé em Jesus, então eu estou salvo, né? E aí nesse texto interpreta de forma errada, independente da lei. Ou seja, eu posso viver de qualquer maneira, mas se eu tiver fé em Jesus, eu estou salvo, estou livre, vou para o céu, né? Muita gente pensa desse jeito. E está errado, porque, na verdade,
A aprovação da fé, a prova que você tem fé, é justamente pela obediência à lei. Se a gente for um pouquinho mais à frente, no verso 31, o que é que ele diz no verso 31? Anulamos então a lei pela fé? Paulo fala de maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei, porque a lei é confirmada na obediência, e a obediência vem pela fé. Então, se você não tem obedecido a palavra de Deus, você não tem fé. Sinto muito me informar isso. Se você quer ter fé, você deve obedecer a lei, né? E obedecer ao Senhor Jesus. E o fato que às vezes a gente fala assim, não, mas eu já aceitei Jesus, eu sou crente, então eu sou salvo. Mas nós sabemos que há muitas pessoas que vivem de forma contrária, como eu falei aqui. Então, esse fato, digamos assim, de aceitar Jesus, não necessariamente salva você, se esse aceitar Jesus não vem acompanhado de obediência, de transformação e de obras, né? Porque a gente vai ver lá em Tiago, capítulo 2, que a fé sem obras é uma fé morta. Então, o que prova a nossa fé, que nós temos fé, é a obediência à lei, a nossa transformação de vida, né? As nossas obras, porque quando há fé, as nossas obras são diferentes do que eram anteriormente, né? Digamos, anteriormente do fato de a gente ter aceitado Jesus, porque quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e há uma transformação na sua vida, há uma mudança, então as suas obras serão diferentes, né? O Espírito Santo vai me impelir, assim como impeliu Paulo aí em Jerusalém, o próprio Espírito Santo vai te direcionar. Então, quando você tem essa fé que você obedece não por causa de você, né? Nós sabemos que aqui em Romanos, não vou lembrar exatamente o texto, acho que é capítulo 7, que o Paulo vai falar que em mim, assim como eu orei aqui depois da palavra, que em mim, na minha natureza humana, não há nada de bom. Porque em nós, na nossa natureza humana, não há nada de bom de fato. E lá em Salmos nós vamos ver que tudo que há de bom em nós é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus em nós, é a graça de Deus, essa graça que nos alcançou. Essa graça que nos alcançou não é a graça para que possamos pecar, mas a graça para sermos transformados, como diz lá em Tito, 2 anos, se eu não me engano, que a graça ela capacita, nos capacita. E aí eu pergunto, quem que você tem ouvido, né? O Espírito Santo ou a sua carne, né? A quem você tem tentado ser conveniente? As pessoas, né? Tem tentado agradar as pessoas, ou tem sido conveniente ao Espírito Santo, obedecendo? Nós sabemos que todos nós pecamos todos os dias, mas uma coisa é nós pecarmos, né? E sentirmos nojo do pecado, uma repulsa por ter pecado. Outra coisa é o pecado, a gente conviver com esse pecado achando que é algo normal, né? Então, quem que você tem ouvido, né, nos dias de hoje? Nós vemos também lá em Romanos 10, 17, que a fé, que é o que a gente está falando, que é o que nos salva, o único meio de nós sermos justificados, como a gente leu aqui, é através da fé. Em Romanos 10, 17, ele vai falar que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir, a gente costuma ouvir a palavra de Deus, né? As boas novas de Cristo Jesus. Então, quem você tem ouvido? Você tem ouvido a Jesus? Ou você tem ouvido as pessoas? E aí, o segundo ponto, que não é conveniente para muita gente ouvir, né? Primeiro a gente falou da justiça, muita gente não gosta de ouvir da justiça, por quê? Porque a justiça é o meio que nós somos justificados, né? Que Deus nos justifica. E a outra é o domínio próprio, né? Lá em Gálatas, né? E abrindo um parênteses aqui, nós também iniciamos uma série nas quartas-feiras, né? Sobre o fruto do Espírito, né? Os 9 frutos do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a
paciência, a gentileza, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o último, que é o domínio próprio, que a gente vai falar aqui. Então, se eu fosse você, eu não perdi os cultos de quarta-feira, É a nossa escola bíblica, Tradicionalmente, as escolas bíblicas dominicais aos domingos. E a nossa escola bíblica, é a quarta-feira, após o culto ali de oração, a gente medita e estuda a palavra de Deus. Fecha parênteses. Então, lá em Gálatas, a gente vai ver o fruto do Espírito, e o domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Mas o Espírito, o domínio próprio, ele só vem até nós, como eu falei agora há pouco, nós, em nossa natureza, não há nada de bom em nós. Então, para que tenhamos o domínio próprio, precisamos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos capacita a ter esse domínio próprio. Só que esse domínio próprio, na verdade, não é o domínio próprio. Por quê, irmão? Porque o domínio próprio, na verdade, é o domínio do Espírito Santo. É como se nós entregássemos o nosso domínio. Já não sou eu que domino, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então é o Espírito Santo que me domina, é o Espírito Santo que me controla, Em Gálatas também, 5, 22 e 23, é os frutos do Espírito que ele vai falar. E no 17, no verso 17, ele vai falar que o Espírito milita contra a carne, ele guerreia contra a carne todos os dias. Nós sabemos que o corpo ele é composto pelo Espírito, a alma e a carne. Então há esse conflito do Espírito e da carne todos os dias dentro de nós. Então, ao acordarmos, nós temos, digamos, essa decisão para tomar. Se nós vamos entregar o nosso controle, o nosso domínio para o Espírito Santo ou para a carne. Se entregarmos para a carne, nós sabemos que vamos morrer, Mas se entregarmos ao Espírito Santo, nós sabemos que nós viveremos, Porque o Espírito Santo nos vivifica e a carne nos leva à morte. E o terceiro ponto que nós vemos, que o governador Félix, e muitos de nós também, às vezes, para nós não é conveniente ouvir falar, e é um assunto, digamos, bem pesado, digamos assim, que é o juízo vindouro, o juízo que há de vir sobre a terra. Nós vamos ler o livro do profeta Sofonias, capítulo 1. Sofonias é um livro meio difícil para achar, capítulo 1 mesmo. É quase já no Novo Testamento. É um livro pequeno do profeta Sofonias, que fala muito sobre o juízo. Fala também dos remanescentes, aqueles que serão salvos. Mas aí a partir do verso 14, por favor, diz o seguinte: versículo 14: o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouça, esse é o juízo, viu, meus irmãos? O juízo vindouro. O dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, as suas entranhas como lixo. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor.
o fogo do seu zelo, no fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Amém? Esse é o juízo que há de vir. Esse será aquele grande dia onde que nós vimos só uma maneira de sermos salvos desse juízo vindouro, né, que é através da fé. A justiça de Deus nos trouxe isso. Por meio da fé seremos justificados. E essa questão do juízo, né, por que isso não é conveniente para o homem falar sobre o juízo? Porque o homem tem em sua natureza, né, aquilo de querer ser o juiz, né, de querer apontar o dedo para as pessoas, de querer sentenciar as pessoas, né, de procurar a sua própria vingança. A gente estava estudando recentemente sobre a ofensa a respeito de Satanás. Lá em Romanos 12:19 ele vai falar que nós devemos entregar ao Senhor, né, essa nossa vingança, porque Ele há de nos vingar. Nós temos que entregar a ofensa ao Senhor, porque dele é a vingança, esse que lá. Então, o ser humano ele não gosta, para ele não é conveniente ouvir falar sobre o juízo, porque ele quer ser o juiz, né? O ser humano não quer que Deus seja o juiz, mas ele próprio quer ser o juiz. E nós sabemos que há um só juiz, né? Lá em Isaías a gente leu inclusive a semana no devocional, em Isaías no capítulo 33, no verso 22, que diz o seguinte: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador e o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Amém? Então, só há uma maneira de nós escaparmos desse juízo, por meio da fé em Jesus Cristo, obedecendo, né, através das nossas obras, né, mas não para nos vangloriarmos, mas porque o Espírito Santo nos capacita. E esses três pontos, porque não é conveniente para os seres humanos esses três pontos, né? Por que muitos não gostam de falar da justiça divina, do domínio próprio e do juízo vindouro, né? Os três, se a gente vê, tem um ponto-chave neles, uma essência, algo em comum, que é a questão do próprio eu. Porque o ser humano ele quer a minha justiça, eu quero a minha justiça, eu quero o meu domínio, eu quero me dominar, né? E eu quero ser o juiz. Isso nos lembra muito, né, o orgulho, nos lembra muito a soberba, né? Nos lembra muito o egoísmo, o egocentrismo, onde a gente quer ser o centro, nós queremos ser o centro das atenções. Por isso que para muitos não é conveniente falar sobre esses assuntos. Para nós é mais conveniente vir apenas no domingo, ouvir sobre prosperidade, né, financeira, principalmente o que muitos pregam, né? Sabemos que é uma heresia, não que não exista a prosperidade, mas os que muitos pregam heresia, não é a verdade. Então, por isso que não é conveniente. E em relação a esse orgulho, a soberba e o egocentrismo, tem uma frase muito interessante que nos diz o seguinte: quanto mais ouvimos o nosso próprio eu, menos ouviremos a voz de Cristo. Vou repetir. Quanto mais ouvimos o nosso próprio eu, menos ouviremos a voz de Cristo. Então, meus irmãos, eu encerro aqui e que nós possamos ir muito além do que nos é conveniente, né? Porque o que nos é conveniente é de certa forma confortável, né? De certa forma agradável. Muitas vezes o ser humano tem a tendência de
ouvir somente aquilo que Ele quer, né? O que é agradável. Mas muitas vezes nós precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos ir em alguns pontos que não nos é conveniente para que haja um crescimento, né? Espiritual, né? A maturidade, e que nós venhamos a sair desse conforto, dessa zona de conveniência, né? Para que nós sejamos dignos, né? De ser chamados verdadeiros cristãos, né? Lá em Filipenses, no capítulo 3, né? Eu me incluo nisso, porque inclusive o próprio apóstolo Paulo se inclui nisso, porque ele vai dizer lá: porque eu não julgo havê-lo alcançado, né? Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Eu sigo para o alto, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? E possamos sair dessa zona de conveniência e sermos dignos de ser chamados cristãos. Amém? Nós encerramos aqui. Eu não sei se gostaria só de ler mais um texto ali do em Atos capítulo 26, que é a continuação daquele que nós lemos no início. Eu não sei se há alguém aqui que ainda não tomou essa decisão de aceitar Jesus, mas ali em Atos, após aquele texto que nós lemos, né, nós vimos no verso 27 que a gente leu que o governador Félix foi sucedido, né, pelo Festo, né? E aí aqui Festo, a Paulo agora está diante de Festo, o governador que sucedeu Félix, e diante do rei Agripa, que está também fazendo a sua defesa, né? Explicando para o rei Agripa como é que ele chegou naquela situação. A partir do verso 24. Atos 26. Isso. A essa altura, vamos ler juntos aqui. A essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada que passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Paulo está perguntando para o rei Agripa, né? Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Amém? Então, meus amados, se há alguém aqui essa noite que ainda não tomou essa decisão, né,